Bom dia, geral. O meu nome é Isaías, vulgarmente conhecido por Zaya. Eu venho aqui hoje para falar sobre as orações subordinadas adjetivas. Nós já vimos o período composto por coordenação, começamos o período composto por subordinação, vimos as orações substantivas, né? Que para você saber se ela é substantiva, você tem lá aquele macete de substituir a oração que você acha que é substantiva pela palavra isso, né? Ele disse que você tinha estudado. Ele disse isso, que você tinha estudado. Então, oração subordinada substantiva. Hoje nós vamos ver a oração subordinada adjetiva, que o próprio nome diz, ele exerce a função do adjetivo no período simples. Só tem dois tipos. Vamos lá para ver quais são esses dois tipos. Então, orações adjetivas são aquelas que exercem, como eu disse, né, no caso do adjetivo no período simples, no período composto, elas exercem a função do adjunto adnominal. Então, eu tenho um tipo de oração adjetiva que funciona como adjunto adnominal. Ou do aposto. Então, obviamente, eu estou pressupondo aqui que você já tenha bem sistematizado, né, o que é um adjunto adnominal, né, aquele nome, aquela palavra que acompanha o substantivo, notadamente, e o aposto, que é um termo que normalmente vem separado por vírgulas e que ele explica, ele dá uma informação a respeito de um termo que também está naquele período. E a oração subordinada adjetiva é introduzida, ou normalmente ela vem intercalada, ela vem no meio da oração principal, introduzida por um pronome relativo. O pronome relativo original, vamos falar assim, é o qual. Tá? Então, a palavra qual, normalmente nós não usamos. Nós substituímos a palavra qual por que, que também funciona. Então, se ele está no lugar do qual, que é um pronome relativo, ele também funciona como um pronome relativo. Então, normalmente a gente usa que, com ou sem preposição. E existe também o cujo, existe o onde, que são palavras, né? São aí pronomes que introduzem uma oração adjetiva. Então, sabendo que esse pronome é relativo, ele vai remeter a um antecedente. Se ele, o próprio nome diz que ele relaciona, ele é relativo, ele tem que ter um antecedente. Tendo esse antecedente, ele vai substituir esse antecedente na próxima oração, que é a oração adjetiva. Inclusive, esse pronome relativo vai exercer a função que aquela palavra que ele está substituindo, que aquele termo anterior, tinha na oração. Então, eu tenho a oração principal, ela é, digamos assim, aberta, né? E dentro dessa oração principal, eu tenho a oração adjetiva, que começa com um pronome relativo e remete a um antecedente, inclusive exercendo a função sintática deste antecedente nesta oração adjetiva. Sabendo disso, eu tenho dois tipos de orações adjetivas. Uma se chama restritiva. Ela delimita, ela, como o próprio nome diz, restringe o que está sendo colocado na oração anterior, sem o uso de vírgulas. Quando você está lendo, aquela oração não é separada por vírgulas, e é isso que mostra que ela é restritiva. Então, depende muito da intenção do autor do texto. Quando está falando, isso é meio que imperceptível, vai depender do contexto. Quando ele está escrevendo, isso fica clarificado ali, porque a pessoa que está escrevendo, o autor daquele texto, tem essa intenção. Ele deixou sem vírgulas porque ele quer restringir o termo a que está se referindo à oração adjetiva. Então, eu tenho um exemplo aqui. O aluno ganhou bônus. Tá? Todos os alunos ganharam bônus? Não.
Só aquele aluno que assistiu ao vídeo na sua totalidade. Tem 10 alunos. 9 não assistiram. Este aluno, a que eu estou me referindo aqui, ele assistiu totalmente o vídeo. Então, ele ganhou o bônus. Eu estou restringindo, então, através dessa oração, o termo aluno. Então, vejam, eu posso, como eu falei lá na oração substantiva, que eu posso substituir a oração substantiva pelo pronome isso. Ele disse que você estudou. Ele disse isso, que você estudou a oração substantiva. Aqui eu tenho, quando aparece esse que aí você vai falar assim, mas então como é que eu sei se esse que aí não é a conjunção integrante de uma oração substantiva? Você consegue substituir o que pela palavra qual. Eu não disse que qual é o pronome relativo por excelência? Então, eu posso dizer o aluno o qual assistiu ao vídeo. Se eu consigo colocar o qual aí, é porque eu já tenho um indício, né, de que essa oração é adjetiva. Não tem vírgula, ela é restritiva. Qual é o sentido, então? É que eu estou delimitando que aluno é esse, tá? O outro caso é da oração explicativa, que é a função do aposto, por exemplo, explicativo, tá? No caso da restritiva, eu tenho lá a proximidade desse que assistiu ao vídeo ao adjunto adnominal, que acompanha o nome aluno, né? No caso da oração adjetiva explicativa, eu venho separado, vejam que eu coloquei a mesma oração, eu venho separado por vírgulas, lembra do aposto, o aposto é separado por vírgula, a explicativa só é explicativa porque ela vem entre vírgulas na escrita. Então, a única diferença visível, né, no texto escrito é que a restritiva não vem separada por vírgulas, a explicativa é separada por vírgulas. Presta atenção, porque às vezes a gente inverte. Você fala que a restritiva tem vírgula, a explicativa não tem vírgula. Então, percebam, restritiva delimita, sem vírgulas. A explicativa, ela acrescenta uma informação, mesmo que seja redundante, mesmo que seja já uma informação conhecida. Mas eu estou escrevendo um texto, eu estou falando, eu tenho que ter uma didática, eu acho que não é todo mundo que sabe de quem eu estou falando ou do que eu estou falando, então eu reforço isso, eu explico, mesmo às vezes sabendo que é uma explicação desnecessária, tá? Por isso que ela se chama adjetiva explicativa. É o mesmo item aqui, o que pode ser substituído por qual, tal. Então eu tenho a mesma oração. O aluno ganhou o bônus, né? E aí eu vou explicar que aluno é esse. É aquele aluno lá que assistiu ao vídeo na sua totalidade. Então, eu tenho, inclusive aqui, eu tenho todos os alunos que ganharam bônus. São aqueles que assistiram ao vídeo na totalidade. Então, eu não estou restringindo, eu só estou explicando, eu estou justificando, né, que aluno é esse, mesmo sendo desnecessário. Eu vou saber que ele ganhou o bônus e eu sei que é esse aluno, eu não precisaria explicar, né? Mas eu estou colocando um item. Às vezes isso é meio um pouco mais, como é que eu vou dizer, um pouco mais fácil de se compreender. Por exemplo, o aluno que caiu andava distraído. Estou explicando por que ele caiu, né? A razão de estar distraído, né? A consequência daquilo, eu estou explicando. Então, é assim, a única diferença aqui, para você fazer aí um exercício, uma atividade, é não confundir que a restritiva não vem separada por vírgulas, a explicativa tem a vírgula separando. Tá? É a única diferença gráfica aí desses dois tipos de orações adjetivas. Às vezes, a necessidade maior que se tem é saber o que é pronome relativo, é saber que tem um antecedente. Então, tem muitos exercícios perguntando, né? Vamos supor, você vai fazer o Enem, você vai fazer um vestibular, vai fazer uma prova, qualquer teste, exame e tal. Nem sempre eles vão querer saber exatamente se é uma oração explicativa ou restritiva. Ele vai querer saber a quem se refere aquele que. Tá? Ele não vai falar que está numa oração adjetiva
ou numa oração subordinada substantiva, ou adverbial, que a gente vai ver depois, aparece um que lá, e você precisa saber a quem se refere aquele que, o que é aquele que ali. Então, nesse caso, você vai descobrir, por esses indícios, que esse que é um pronome relativo, portanto, eu tenho aí uma oração adjetiva, portanto, eu sei que eu estou me referindo a um termo anterior, né, por anáfora, e eu vou conseguir localizar. Eu disse no outro vídeo das orações reduzidas, com relação lá às orações substantivas, nas orações adjetivas eu também tenho. E o princípio da oração reduzida qual é? Mesma coisa. Eu vou eliminar o pronome, né? No caso aqui o pronome relativo, lá eu tinha conjunção integrante, e o verbo que é desenvolvido, né? Assistiu, eu passo aí para as formas nominais. No caso, por exemplo, do verbo no infinitivo, né? Ou no gerúndio, aí vai depender do sentido que eu vou dar à oração. Então, o aluno, vírgula, assistindo ao vídeo na sua totalidade, ganha bônus, né? Ou ganhou aqui no caso, bônus. Vejam que eu tirei o pronome e coloquei o verbo no gerúndio, né? Ou o aluno a assistir ao vídeo na sua totalidade, ganha bônus. Então, a reduzida o princípio da redução aqui é tirar o pronome e passar o verbo para a sua forma nominal. Com isso, nós estamos chegando ao fim aqui de mais um tópico, né? Mais um episódio da nossa série, que é aqui as orações adjetivas. Tenha uma boa semana. Fui do verbo já era. Tchau.